A paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o pastor Renato Zanini e você está no canal do Universo Bíblico Teológico. Faça a sua inscrição no nosso canal, dê o seu joinha e ative o sininho. Glória a Deus. O tema da mensagem hoje é: voto ou propósito é bíblico? Esse tema foi sugerido por uma amiga que acompanha o nosso canal. Amém? Então, vem comigo. Hoje, o chamado propósito com Deus é o mesmo que voto, biblicamente falando? Quando uma pessoa resolve fazer um tipo de promessa a Deus, a isto dá-se o nome de propósito ou voto. Geralmente, é feito antes mesmo de receber a bênção, pois é um ato de fé. Porém, dependendo do pedido da pessoa, não há como fazer o propósito antes de receber. Um exemplo disso é o voto feito por Ana, que desejava ter um filho, mas era estéril. O texto está em 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, que diz assim: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Cabe ressaltar que, sobre os perigos de se fazer um propósito com Deus, pois apesar de a Bíblia não nos proibir de fazer propósitos, ela nos dá diversas advertências que são importantes a se considerar antes de fazer qualquer propósito ou voto com o Senhor. Primeiro, não cumprir os propósitos que fazemos. A Bíblia nos orienta a pensarmos muito bem naquilo que prometemos. Observe os textos. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4, que diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. Cumpre o voto que fazes. No versículo seguinte, Eclesiastes 5:5, diz: melhor é que não votes do que votes e não cumpres. Portanto, devemos avaliar com sabedoria a situação antes de assumirmos um compromisso com ele. Segundo, fazer votos que desagradam a Deus. Jefté fez um propósito com Deus que incluía um sacrifício humano, o que não era do agrado de Deus. Por isso, foi um propósito tolo o que ele fez, e de maneira nenhuma essa forma de propósito agradou ao Senhor. O texto está em Juízes capítulo 11, versículo 30. O terceiro propósito, ou seja, propósito não é barganha. A Bíblia nos adverte que não devemos usar juramentos e votos para que, somente através deles, façamos o que devemos fazer. Observe o texto de Tiago, capítulo 5, versículo 12, que diz assim: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Por exemplo, muitos fazem propósito de que vão servir a Deus se ele lhes conceder algo. Esse voto é um tipo de barganha, pois servir a Deus é algo que já devemos fazer independentemente de propósitos. Não tente comprar as bênçãos de Deus. Votos não são moedas de troca, anote isto, com as quais obrigamos Deus a nos dar bênçãos. Com esse objetivo no seu coração, em sua mente, prometendo coisas a Deus para tentar forçar Deus a atendê-las em seus propósitos, esse tipo de voto é reprovável. Deus sabe diferenciar um coração interesseiro de um que é realmente adorador. Lembra do voto de Ana? O voto de Ana que ela queria era algo que a beneficiaria? Sim, o desejo de ser mãe, etc.
Mas observa que ainda assim, em primeiro lugar, ela colocou a obra do Senhor. O voto dela, o propósito dela estava diretamente ligado à obra do Senhor. Cabe ainda ressaltar que é possível que mesmo alguém que pensou bem em um voto que fez, pode, por algum motivo, acabar quebrando. Nesse caso, deve-se avaliar o porquê da quebra desse voto. Por exemplo, se você já quebrou seu propósito várias vezes, deve perguntar a si mesmo por que isso aconteceu. Será que é um desleixo da sua parte? Ou seja, foi algo que você poderia ter evitado ou foi algo inevitável? De qualquer forma, creio que a melhor coisa a fazer diante de um propósito quebrado é pedir perdão a Deus e retomar o propósito partindo do zero, ou seja, consagrando-o novamente a Deus a fim de cumpri-lo integralmente. Por fim, a Bíblia não traz nenhuma receita de como realizar um voto ou um propósito com Deus. Dessa forma, se você deseja realmente firmar um propósito com Deus, se já pensou em todos os perigos que foram abordados e realmente permanece em seu coração o desejo de realizar esse propósito, o que vai valer é aquilo que você, em oração, combinar com Deus. Não existem regras específicas. O que deve existir acima de tudo é humildade e reverência, sinceridade e honestidade, pois você estará diante de Deus, o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, que tudo sabe e tudo vê. Porém, vou deixar aqui para você algumas observações para que você faça um propósito que seja abençoado e aprovado por Deus. Primeiro, analise se a sua motivação é correta. Segundo, se trará edificação para a sua vida ou de outros ou para a igreja. Terceiro, faça apenas propósitos que consiga cumprir. Quarto, não faça votos a Deus que sejam absurdos. Por exemplo, nunca mais vou tomar café, nunca mais vou tomar refrigerante. Evite o exagero, seja coerente. Quinto, evite propósitos muito longos. Lembre-se de que você é um ser humano. Votos muito longos têm muito mais chance de serem quebrados. Lembre-se de que o Senhor está interessado no seu coração, na sua verdadeira motivação, em que esse propósito está ligado. Amém? E sexto, por último, na dúvida, não faça propósito. Se houver muita dúvida em seu coração, se realmente deve ou não entrar em um propósito, é melhor não fazer. Amém? Faça como esta nossa amiga, faça a sua sugestão de um tema que você gostaria de ver aqui no nosso canal. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus, fiquem todos abençoados pelo Senhor.